a angelologia, que é o estudo dos anjos. Esses temas quase não são falados por muitas pessoas. Pouco se fala sobre isso, sobre esses temas que eu trago no meu canal Ioná Magalhães. Esse meu canal é para falar desses temas bíblicos. Então, esse tema bíblico que eu estou trazendo para você é sobre a natureza dos anjos. A natureza dos anjos. Você sabe qual é a natureza dos anjos? Não? Então, fique comigo e vamos para a nossa aula. Aguarde! Então, começamos de novo. Estou aqui de volta. Quero estar mostrando para você dentro da palavra o que a palavra diz lá em Efésios. Eu quero estar lendo inicialmente para você o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo escreve aos Efésios dizendo sobre os anjos, sobre os tipos de anjos, de principados e potestades, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra esses seres, esses espíritos. Porque anjos são espíritos ministradores, mas esses espíritos aí, existe a questão da natureza dos anjos, eles são seres espirituais. Então, a primeira coisa que você precisa saber, anota aí no seu caderninho, pega o seu caderno e anote aí sobre a natureza dos anjos. Qual é a natureza? O que eles são constituídos? O que eles são feitos? Os anjos são seres espirituais. Eles são seres espirituais e incorpóreos. O que quer dizer incorpóreos? É porque eles não têm corpo, eles não têm ossos, eles não têm carne. Então, eles são incorpóreos. Vamos falar, os anjos são descritos como espíritos porque são diferentes dos homens. Então, nós temos carne, nós temos corpo, nós temos ossos, mas os anjos não têm. Então, no caso, nós, homens, estamos limitados a essas condições naturais e físicas. Na verdade, os anjos, eles têm a capacidade de se movimentar entre o tempo e o espaço. Eles têm a capacidade. Eles podem aparecer e desaparecer. Os anjos aparecem e desaparecem. Movimentam com uma rapidez imperceptível, sem usar os meios naturais. E por ser espíritos, então anota isso aí. Isso é muito importante você entender. Isso aqui que eu estou dizendo para você, você precisa gravar isso aí e assistir várias vezes. Então, os anjos, eles são seres espirituais e incorpóreos, que eles não têm carne nem osso. Então, eles têm a capacidade de aparecer e desaparecer. Eles se movimentam de uma forma imperceptível. Por eles ter essa característica, essa natureza deles, criada por Deus, eles têm a capacidade de entrar. Sabia disso? Eles têm a capacidade de entrar na forma de corpos humanos, a fim de se tornar visíveis, gente. Visíveis. A sua presença, eles se tornam visíveis na presença dos homens. Então, nós precisamos entender que os anjos, eles têm essa capacidade de estar. Por isso que os anjos, que não são os anjos de Deus, os anjos decaídos, eles têm a capacidade de se disfarçar, de enganar. Então, os anjos de Deus usados para serviço de Deus, ministro de Deus, mensageiros de Deus,
eles têm a capacidade de se transformar para trazer uma mensagem, para trazer uma proteção para todas aquelas pessoas que estão participando da obra, que vão herdar a obra de salvação em Jesus Cristo. Tenho sempre falado nisso. Então, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, ele estava falando disso, ele estava falando especificamente desse tipo de condição, que os anjos são invisíveis. Os anjos são invisíveis, por isso que eles têm a capacidade de aparecer e desaparecer. Eles têm a capacidade de se transformar, de se disfarçar, de entrar no corpo de humanos. Eles têm essa capacidade. Por isso que nós devemos ficar em alerta. Nós temos de ficar em alerta para que o verdadeiro Espírito Santo de Deus é que possa se apossar de você. Que o verdadeiro Espírito Santo de Deus possa estar dentro do seu coração, através de Jesus Cristo. Eles têm poder de assumir a forma em corpos humanos. Os anjos, gente, têm a possibilidade de assumir a forma deles em corpo humano, para que se eles se tornem visíveis aos olhos humanos, para que nós, como seres humanos, o consigamos ver. Então, os seres que existem através desses anjos, que são seres espirituais, eles têm uma rapidez. Então, os anjos têm essa capacidade de apresentar impecavelmente frente a todas as coisas que eles precisam fazer. Porque os anjos de Deus estão a serviço de Deus. E os anjos decaídos estão a serviço, eles estão a serviço do mal. Eles estão a serviço do seu líder, que é chamado Satanás. Satanás significa adversário de Deus. A obra de Satanás não é contra nós, é contra Deus. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que há um conflito. Por isso que Satanás tenta enganar os filhos de Deus. Por isso que nós devemos ficar apercebidos de todas as manifestações. Paulo fala que ainda que um anjo do céu venha trazer outra mensagem, que você diga maldito, não acredite. Os anjos de Deus, eles não querem ser adorados. Os anjos de Deus que vêm trazer uma mensagem, eles não querem ser glorificados, eles não podem receber essa glória, porque toda a honra e toda a glória, o seu pedido deve ser levado até Deus, através de Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. E por isso que Paulo fala também lá em Hebreus, que Jesus Cristo se assentou do lado ao trono de Deus e todos os anjos o adorem. Dia e noite os anjos têm a função de adoração, de serviço. Essa é a função dos anjos. Eles são, no caso, eles não têm carne nem ossos, eles são invisíveis. E sendo invisíveis, têm essa capacidade de transfigurar. Então, nós devemos ficar atentos. Você tem que ficar atento a todos esses tipos de manifestações. Você tem que ficar atento, porque Paulo diz que aonde eles atuam, essas hostes, esses principados e potestades, eles são dominadores do mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando alguém enviar uma mensagem para você dizendo alguma coisa contrária a isso. Se for um anjo do céu dizendo, você deve ser analisado dentro da palavra das escrituras sagradas, porque devemos estar firmes. Paulo fala isso, com a verdade, calçar os pés com o evangelho. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, para que não haja em você dúvida, para que não haja em você o engano. Satanás, ele engana, ele mente, ele é homicida desde o princípio. Então fique alerta. Muito obrigado. Continue assistindo meus vídeos, se inscreva no meu canal. Fique com Deus e na paz de Cristo.